Amém. O rei chegou e ele inaugurou o seu reino, o reino de justiça e paz, e esse reino está sendo tomado à força, dia após dia, até a consumação dos séculos. E a Igreja de Cristo faz parte do processo da tomada do reino. Eu e você somos os participantes dessa guerra e dessa batalha. E eu queria dizer para vocês, meus irmãos, em primeiro lugar, que essa palavra de hoje, tanto quanto as outras, tem mexido no meu coração, e eu quero dizer aos irmãos que talvez possam ter percebido, ninguém me procurou, ninguém mandou WhatsApp, né? Dizendo, pastor, as palavras têm sido duras, pesadas, e eu não sei se você sabe, mas eu ouço depois que eu prego tudo o que eu faço. E eu faço as minhas ponderações. E o que tem acontecido é que o Senhor tem me colocado um senso de urgência. Um senso de que o nosso tempo, ele precisa ser utilizado da melhor forma possível. Por quê? Porque há uma necessidade maior da Igreja de Cristo se posicionar em Cristo nos últimos tempos. E por isso, em obediência à palavra, eu não posso fugir dela. Uma, porque eu estabeleci já um padrão que eu mesmo tenho que estar submetido a ele, que é uma pregação expositiva. E segundo, não sei se você percebe, mas nós estamos conversando sobre o livro de Lucas. Cada domingo é um capítulo. E os pregadores têm a liberdade de escolher dentro de um capítulo um assunto. Mas eles, exatamente para nos forçar a não pregar o que é do nosso interesse, da nossa vontade. Portanto, essa é uma maneira do Espírito Santo me colocar numa situação onde eu tenho que olhar para o texto e me ver no texto. E eu confesso que se eu pudesse pregar em outro texto, né, o famoso Miguel, ia dizer, meus irmãos, olha, eu estava aqui no texto de Lucas 16, mas o Senhor, mentira, o Senhor não, o Senhor está falando para pregar no texto. E a parábola de hoje é uma das mais complexas, que é a parábola do administrador mau, da parábola dos versículos, Lucas 16, de 1 até, alguns vão dizer até 13, outros vão ser até 19, outros vão ter 8, mas hoje eu vou falar de Lucas 16, de 1 a 13. E por que ela é tão complexa? Porque, além de ser uma parábola que exige alguns parâmetros de interpretação, ela também é uma parábola onde Jesus depois afirma que ele elogia a atitude de um homem mau. Aliás, uma atitude má de um homem mau. E por isso é tão complexa, mas ela tem ensinamentos profundos para a minha vida e para a sua vida, dentro do sentimento de urgência de um rei que está pedindo para os seus súditos colocarem a prioridade dele do reino. Por isso, o que eu queria que você pensasse hoje é sobre essa dinâmica de servir estrategicamente. Eu hoje vou ler o texto, não vou pedir para você fazer teu teste de visão e nem teu teste de leitura, né, de fluidez. Eu vou ler o texto e depois nós vamos aplicá-lo. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, eu tenho vergonha de mendigar, já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos seus devedores, do seu senhor, e perguntou primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Ao seguir, ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80.
E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, e de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas é, de longe, o evangelista que mais fala em dinheiro. E ele bate pesado. Porque a época que ele vivia, as riquezas estavam concentradas nas mãos dos homens que oprimiam o povo. Por isso, Jesus então é retratado como alguém que está contrário a esse tipo de riqueza acumulativa que não tem o senhorio de Jesus sobre ele. O dinheiro é o rei e o senhor, e por isso Cristo vê ele como uma potestade, como alguém tomando o seu lugar, assim como César. E por isso a crítica não ao dinheiro, mas quem é possuído por ele. Algumas coisas importantes que a gente precisa ter antes da gente chegar a algumas lições básicas a respeito dessa parábola. Primeiro, o que é uma parábola? A parábola tem o objetivo de ser uma história ou história, história pode ser verdadeira, uma história pode ser algo contado, que tem uma mensagem central. Portanto, uma parábola tem uma mensagem central, ela não está preocupada em procurar os elementos, quem é esse, quem é aquele, mas tem um objetivo maior. Algumas parábolas Jesus explicaria colocando os personagens para os elementos da vida real, outras não. Essa parábola tem uma característica de ser uma analogia e não uma alegoria. Uma alegoria você procura os elementos, procura os similares, mas essa não. Ela faz uma comparação, compara entre filhos do homem, filhos do mundo e os filhos da luz. Essas duas categorias são colocadas aqui e a gente pode então agora, categorizando, dizer que os filhos do mundo parecem muito com a figura desse administrador, que tem essa postura de usar os bens do seu senhor ao seu favor. Então, os filhos do mundo têm essa característica. Essa expressão deste mundo, dá a ideia que existe um outro mundo. Então, parece que a parábola está comparando também que existem ações neste mundo que refletem no mundo posterior. Ou seja, as coisas que fazemos aqui na nossa vida terrena ecoam e refletem na eternidade. Gladiador. Quem assistiu o filme Gladiador, a frase icônica dele na frente dos cavalos e dos cavaleiros é essa. O que fazemos aqui ecoará pela eternidade. Bom, percebemos então que aqui os filhos da luz são aqueles que vão viver os padrões do reino futuro, daquele que é por vir, mas ele já está fazendo com que esse reino já seja implantado aqui na terra, porque o objetivo do rei é implantar o seu reino e os seus súditos estão ali para isso. Então, essa comparação é importante para a gente entender a parábola. Outra coisa importante, qual é o contexto em que Jesus vai contar essa parábola? Jesus vai contar essa parábola numa conversa com os discípulos a respeito dos fariseus e a respeito do reino de Deus. O assunto da parábola é dinheiro. Por isso que ele vai dizer, homem rico, um administrador que administra bens, que rouba os bens de uma certa forma, que age de maneira astuta com os bens, dinheiro está aí em voga. Mas qual é o público-alvo? Para quem Jesus falou essa parábola? Ele falou
para os discípulos dele, para que eles se identificassem como os filhos da luz, a respeito dos fariseus, que eram os filhos deste mundo. E aí é que vem o problema. Jesus faz um elogio aos filhos deste mundo e não faz o elogio aos filhos da luz. E diz para a gente, de uma certa forma, em algum setor, alguma área, imitarmos esses filhos do mundo. Portanto, a gente precisa então entender, baseado nisso, que Jesus tem algo para dizer para os filhos da luz, que precisam de uma certa forma imitar os filhos deste mundo. Para entender então a parábola, nós precisamos nos ver como os filhos da luz. Eu e você somos os discípulos de Jesus, ok? Até aí, estamos bem? Você entende que é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus? Se isso é parte da tua conversa, então a parábola é para você. E você precisa entender o que ela quer transmitir. A primeira coisa que ela vai transmitir é que nós somos discípulos, e se Jesus está falando de discípulos, ele está falando então que nós somos administradores do que Deus nos confiou. Na sua Bíblia talvez esteja mordomos. Portanto, a palavra aqui administrador tem esse sentido de alguém que é responsável por alguma coisa. O versículo 1 vai dizer: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Jesus então traz o assunto de que havia um administrador, um cargo de confiança, geralmente ocupado por alguém livre, não era um escravo, de certo nível de educação e competência, de experiência, para administrar o bem. Ele era encarregado por várias coisas, mas eu quero destacar duas. Jesus estava pegando um assunto que existia na época. Era um cara que existia administradores. Duas funções importantes. Eles eram responsáveis pelas negociações comerciais em nome do seu senhor. Por isso ele tinha gente que devia para o seu senhor. Provavelmente ele tinha feito essa negociação. Segunda coisa, eles tinham autonomia para tomar decisões em nome dos seus senhores. Uma procuração. Muito simples. Você que é gerente de uma empresa, administrador, CEO, você sabe que você tem autonomia dada pelo bambambam, o dono da empresa, para administrar. Você tem as suas competências. E nesse caso, sim, os administradores tinham tudo isso. Nós não somos donos. Eles não eram donos. Eles eram administradores. Eles tinham que prestar contas. Agora, cá entre nós, se você pensar, Deus já fez isso. Deus, então, coloca o homem no jardim do Éden e diz o seguinte: você pode cuidar de todas as coisas. Nós somos responsáveis, sim, por todas as coisas. O homem é responsável por dar nome aos bichos. E é muito interessante. Então, esse domínio e essa administração, Deus já deu ao ser humano há muito tempo. Mas agora, ele passa para um nível maior, que é o nível da gestão das coisas do reino de Deus. O crente em Cristo Jesus, ele não foi salvo para ser salvo, ele foi salvo para fazer parte do reino, na administração do reino aqui na terra. Deus me confiou e te confiou o reino dele aqui na terra. Então, quando você vai trabalhar, você não vai trabalhar, a sua função é uma, mas você é um administrador de tudo aquilo que Deus te confiou, porque tudo que Deus te confiou tem a ver com o reino. Isso é coisa importante para você entender. Então, sendo bons mordomos ou maus mordomos, somos mordomos, somos administradores. Agora, nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. E aqui tem o problema da parábola, Porque fala em prestar contas e as pessoas entendem aqui como prestar contas como juízo final, no sentido de que você e qualquer um vai prestar contas diante do Senhor. Temos uma doutrina dentro da Igreja de Cristo, quase não falada, que é que existe o tribunal de Cristo.
que não é feito para os não crentes, mas é para os crentes, para aquilo que Deus confiou na mão deles. Opa, não é essa cena. Se você der uma olhada, e eu queria que você abrisse aí em 1 Coríntios 3, de 1 a 11, o Paulo aqui vai fortalecer esse conceito. 1 Coríntios 3, de 11 a 15, eu quero ler esse texto com você, porque ele é muito importante. Demonstra que, sim, nós não seremos julgados para a nossa salvação a respeito das nossas obras. Guarda bem isso. Salvação é um dom de Deus. Ele não vai julgar você para ser salvo ou não segundo os seus méritos, porque os méritos são de Cristo. Esse julgamento aparecerá exatamente para esse momento onde toda a humanidade estará diante do Senhor. Para aqueles que conheceram e aceitaram e reconheceram a Cristo, serão salvos pela sua graça, e os que recusaram a gloriosa e majestosa e graciosa salvação em Cristo Jesus na sua cruz, serão levados para o fogo eterno. Engraçado que para ser salvo não depende das suas obras, mas para te condenar, sim, são as suas obras. Agora, existe um outro tribunal ou outro lugar onde Cristo fará um julgamento que a palavra chama de tribunal de Cristo, onde Paulo vai nos orientar que serão as obras dos crentes em Cristo Jesus que serão avaliadas. O que você e eu recebemos e o que nós geramos. E você deve estar agora todo entristecido porque você achou que a graça era de graça. Não. Vamos ler o texto. Bota na tela para nós lá, queridão. Gabriel agindo hoje no setor 18 ali. Parabéns. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Paulo está estabelecendo muito bem. Não tem salvação a não ser em o alicerce é Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Veja bem, o que Paulo está dizendo é que já tem um alicerce, o alicerce é Cristo, você está fundamentado em Cristo Jesus, e agora você vai construir em cima do alicerce, segundo os materiais que você colocou à sua disposição. Veja que ele trabalha materiais lindos e maravilhosos, de primeira qualidade, e feno, alguma coisa sem sentido. E o julgamento, então, não é os não crentes, porque eles não estão fundamentados em Cristo Jesus. É aqueles que estão firmados em Cristo. E aí, versículo 13 diz, sua obra será mostrada, porque o dia, já li essa parte, né? 14, se alguém construiu, permanecer, este receberá recompensa. E uma doutrina que nós, às vezes, esquecemos de falar, é que há uma doutrina do galardão eterno. Ela não é tão falada, porque nós estamos tão preocupados em falar o seguinte, cara, você precisa ser salvo pela graça, vamos salvar, vamos garantir você no céu. E nós esquecemos que a vida cristã é um processo de santificação e de alguém que vive para o reino e que presta contas das coisas que faz no reino e para o reino. E a gente acha, e eu me incluo nisso, o pecado de não compartilhar de que a caminhada de santificação até o dia da consumação é uma caminhada de santificação, mas é uma caminhada de serviço, é uma caminhada de fazer o reino estabelecido aqui na terra, eu e você. Não é que você é salvo, a gente te mata e você vai para o céu. Ninguém quer isso. A Flor de Lis quer. Mas ninguém quer isso. Esse não é o propósito, você não está sendo salvo para ir para o céu, você está sendo salvo para agora se tornar um agente do reino, um administrador do reino aqui na terra, para que aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, você possa usá-lo de maneira poderosa, para que permaneça. E o bom do versículo desse capítulo é que Paulo nos tira uma dúvida que eu sempre tive a respeito
da teologia do galardão, que é, mas aí eu perco a salvação se eu não fizer as coisas? Essa dura que você estava, né? Ué, se perde a salvação, então é pelas obras que a gente é salvo. Não, pode ficar tranquilo. Só ler o texto. Vamos ler o texto. Se alguém construir, se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, vamos ler juntos? Contudo, isso quer dizer que lá no céu vamos ter um monte de gente com cheiro de churrasquinho. Foi salvo pela graça. Mas muita coisa que você poderia e deveria fazer, você se omitiu a fazer. E vai ter um tempo onde o Senhor vai colocar isso, vai dizer, era isso que eu tinha pedido de você. Você gastou muito tempo com muita coisa. Você não serviu estrategicamente. Tinha muita coisa na sua mão. E você deu desculpa. Você jogou para frente. Você protelou. Você quis manter só na maciota para chegar na linha final. Mas não era isso que eu queria. Porque eu te salvei, não para te salvar, mas para que você salvasse, ou que você fosse instrumento de salvação na vida de outros. É por isso que o Senhor tem me incomodado. É por isso que o Senhor tem me dado um senso de urgência. Porque haverá sim um tribunal. E eu não estou dizendo isso para te constranger. Eu estou dizendo isso para te motivar. Que a parábola do administrador astuto fale ao seu coração. Bom, volta para o slide lá, meu queridão. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que você... Só dá para eu mexer aqui. Pronto? O que você elogiaria Bambam? Você elogiaria Bambam por ter perdido em menos de 36 segundos a luta? Se você ficou esperando a luta, foi tomar uma água, quando você voltou, acabou, só no VAR. Acabou. Tomou uma surra, foi envergonhado, humilhado, todo mundo, porque fanastramba, papá, vou acabar com você, falando para Popó 3 títulos mundiais, 4 títulos mundiais. O cara sabia boxear até quando dorme. Vai o Bambam. E você agora deve pensar, pô, o pastor estava falando um assunto tão sério. O que você elogiaria, Bambam, de tudo isso? Eu elogiaria uma coisa, genial, o cara passou 6 meses, 7 meses, jogando, foi lá, apanhou 36 segundos e saiu com 6 milhões de reais no bolso. E saca só, 6 vezes mais o prêmio que ele ganhou com o BBB. Não é astuto? Não é um cara que jogou estrategicamente? E olha só, o Popó ficou com 5 milhões. Ele deve ter falado assim, Popó, você só vai me bater, eu é que vou fazer tudo. E o Popó falou assim, é justo. Só com 5 milhões. Gente, a gente tem que elogiar a estratégia desse cara. Mas tem que elogiar a vida dele? Não, é isso que a parábola está querendo nos ensinar. Jesus está dizendo o seguinte, olha, os filhos do mundo são mais astutos quando se trata das coisas deles. Eles pensam, eles maquinam, eles não estão preocupados com a reputação, eles estão aqui, ó, o seguinte, ganhei. Enquanto vocês estão tirando sarro do Bambam, ele está tirando sarro de você, dizendo assim, ô seu pobre, eu tenho 6 milhões no bolso, e você tem só um dedo nervoso para me criticar. Agora vamos voltar aqui para o que Jesus queria ensinar com isso. E eu espero que você não fique... Posso passar aqui, né, querido? Deu travado aqui. Passo porque já dei muito crédito ao Bambam. Chega. O que Jesus quer? Chamar a atenção dos discípulos. Eu quis chamar a atenção com o Bambam. Porque
o Senhor então vai dizer para a gente que a gente deve agir astutamente ou estrategicamente com relação ao reino. Primeira coisa que a gente precisa estabelecer é o foco. O foco é o reino de Deus, porque o tempo está próximo. Se escatologicamente ele vai voltar, talvez daqui a alguns anos, segundo a profetisa Baby do Brasil, é daqui 5, 10 anos. Se, a nossa querida Ivete Sangalo não macetar o Apocalipse. Mas, teologias à parte, nós não sabemos o dia nem a hora. Mas é uma escatologia individual, o meu tempo e o seu tempo. O Senhor, então, está colocando para a gente alguns bens. O Senhor está confiando a você coisas. O Senhor confiou a você uma família. O Senhor confiou a você uma casa. O Senhor confiou a você bens. O Senhor confiou a você empregados. O Senhor confiou a você inteligência. O Senhor confiou a você tantas coisas que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Deve ser usado estrategicamente. O Senhor aqui não elogiou outra coisa, a não ser elogiou a astúcia e não a desonestidade deste homem. Veja que os versículos 5 a 7 vai dizer que ele chega e diz assim: eu trabalhar não consigo, mendigar não quero, então vou fazer o seguinte, chamo aquele cara que deve 100 potes de azeite e vou dizer, paga só 50. Aquele que deve 100 tonéis de trigo, uma dívida muito grande, paga só 80. Não tem critério. Veja, não tem aqui um critério, dizer assim, não, isso aqui é uma linha de ação. Por isso que a tese, que alguns dizem que o que ele estava cobrando eram juros, e por isso ele tirou os juros, e aí ele foi honesto, não, é só para a gente tentar dourar a pílula. Não, ele foi injusto mesmo, ele foi desonesto mesmo. O de 100 cobrou 50, o de 100 cobrou 80. Né? O outro vai dizer, não, era a comissão dele, ele tirou a comissão dele. Gente, não, ele foi injusto, ele foi desonesto, mas o que Jesus está ressaltando aqui é que ele foi astuto, ele foi estratégico. E o que Jesus então quer nos usar a nossa vida é estrategicamente. O texto vai dar aqui então essa opção, ou ele foi elogiado por algo justo e eficaz, ou algo injusto e eficaz. A verdade é que ele fez algo injusto, mas eficaz. Jesus está elogiando então a astúcia, a estratégia e não a desonestidade. Versículo 8 vai dizer, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. E aí ele vai dizer, por que a gente deve ser estratégico naquilo que o Senhor nos confiou? Primeiro, ele vai dizer então, versículo 9, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo, ímpio, para ganhar amigos, e dessa forma, quando ela acabar, os recebam nas moradas eternas. Primeira coisa que eu preciso dizer para você é, se você tem uma versão mais antiga, é muito difícil entender esse texto. Por isso, novamente, você que está caminhando, querendo aprender a Bíblia, 4 versões eu gostaria de te indicar. Nova versão internacional, nova versão transformadora, nova Almeida atualizada ou nova linguagem, tradução na linguagem de hoje. Por quê? Porque os textos estão mais fluidos para você entender. E é por isso que na NVI ele trabalha as riquezas deste mundo e traz essa ideia então de que existe a riqueza no mundo. E que essa riqueza está propensa ao mal, porque não por causa da riqueza em si. O dinheiro não é mal, mas o uso dele mostra a maldade do meu ou do seu coração. E é por isso que os filhos deste mundo usam o dinheiro de maneira má. E usam para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse, mesmo que esteja
sendo contrário ao interesse do outro. Essa é o que Jesus está falando sobre a riqueza deste mundo. Ele não está dizendo que você deve usar riquezas ilícitas, que você deve pegar o dinheiro do tráfico, converter o traficante, falar para ele trazer todo o dinheiro para a igreja, e aí, a partir de agora, não, orei, santifiquei, é meu. Não, ele está dizendo o seguinte: há um mundo caído, um sistema caído, a qual a riqueza faz parte dele, e com certeza muitos desses valores são valores equivocados, mas que agora os filhos da luz precisam estrategicamente usar o dinheiro das riquezas deste mundo para a glória do seu rei. Estrategicamente usar os seus bens e tudo que você tem para glorificá-lo. E por isso deve ganhar amigos com essa riqueza deste mundo. A ideia aqui é exatamente essas pessoas que entrarão na glória eterna e que te receberão dizendo: que bom que você não reteve aquilo que você tem para si, mas você usou isso para que eu fosse alcançado. Então, glórias a Deus pela sua vida. Vem, a gente já está aqui, já viemos antes, só vamos entrar na festa. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. E quando ele diz que essa riqueza do mundo acabar, porque ela vai acabar, ou acaba quando você morre, ou acaba quando alguém toma de você, E essa é a disputa do poder. De repente nasce um cara rico, milionário, de repente ele não é mais. O pessoal que trabalha com bolsa de valores sabe o que é isso. O cara pode estar, você tem que vender na alta e comprar na baixa. E se você fizer o contrário, faliu. Então, aquela lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Na verdade, transforma para o bolso do outro. Ela é efêmera. Por isso nós devemos cuidar para que, quando ela acabar, seja quando você morre ou transferido para alguém, ou no dia final, onde nada faz sentido, tudo se perde, e a única coisa que faz sentido é o seu relacionamento com Deus, você tenha depositado alguma coisa nos cofres lá. Novamente, não é mérito de salvação, é o que você está fazendo para a glória eterna. Quando nós olhamos então para esse texto, ele vai mostrar exatamente isso. Eu e você precisamos ser mais ousados. E aí é por isso que talvez a crítica também a mim. Eu estou estrategicamente usando tudo que o Senhor colocou na minha mão? E talvez eu não entrei no módulo manutenção da vida cristã e agora estou só esperando a parousia, a volta de Jesus. Então ele vai fazer o critério. Precisa ser estrategicamente, mas agora tem que ser nos valores do reino. Não pode ser nos valores deste mundo. Entenda isso. Você pode usar a estratégia sim, a astúcia sim, mas os valores não podem ser os valores do mundo. Você deve servir fielmente ao que Deus te deu. Veja, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. E talvez eu esteja falando aqui para aqueles que trabalham com indústria, com comércio, com todo esse segmento onde a gente precisa ser muito sagaz, muito esperto, a gente precisa de estratégias mais arrojadas, a gente precisa se lançar. Cuidado para que você não faça a continuidade do erro do mau administrador, que é qualquer meio é meio para se alcançar um fim. Nós temos o princípio de tudo que nós fizermos pode ser ousadamente, mas tem que ser com fidelidade e honestidade. Porque essa é a característica do reino. E quando eu falo isso, eu digo para você, que tem um comércio, que tem uma loja, que presta serviço. Que você é filho da luz
e não deste mundo. Depois, ele vai dizer que deve-se servir responsavelmente. Acho que eu pulei um aqui. Fielmente. Mas antes é intencionalmente, versículo 11. Assim, se você não forem dignos da confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Jesus está dizendo, numa comparação, que se você não for intencionalmente colocar o seu propósito em acumular riquezas lá na glória, o Senhor não vai confiar em você as riquezas da glória se você não é digno de confiança quando você está aqui neste mundo usando as coisas aqui. Mas o que ele está querendo mostrar com esse versículo é que existe sim uma riqueza na glória, a qual deve ser o nosso foco, porque nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo. As leis que nos regem não são as deste mundo, são as leis do reino do Senhor. E nós somos filhos da luz exatamente porque nós migramos do reino das trevas para a maravilhosa luz. Então os valores éticos e morais que nós vivemos é do reino que há por vir. E é por isso que o discurso de Jesus aos seus discípulos é exatamente esse. Precisa ser fielmente, estrategicamente, mas fielmente, mas também precisa ser intencional. Você tem que pensar no reino, em tudo que você faz. O que o reino vai ser mais abastecido? O que o reino vai ser mais evidenciado naquilo que eu faço? E aí você vai perceber que as suas ações, sejam elas mínimas, no pouco ou no muito, você vai ser fiel, pensando sempre no reino. Pois precisa ser responsável. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Parece que a ideia é que o Senhor está dizendo que esse reino cuida muito mais do que é do outro, primeiro, e a satisfação de entregar ao outro algo maior do que recebeu, do que propriamente a si. É um reino altruísta, que não está preocupado consigo primeiro, mas em cumprir com que aquilo que foi confiado, a administração do bem do terceiro, seja feito com maestria. É isso que Jesus diz quando ele diz, olha, eu dou os talentos e o que vocês fazem? O que achou que não precisava fazer nada, enterrou e falou, deixa quieto, eu vou entregar o que eu recebi. Não. Eu tenho que abençoar os outros, cuidar daquilo que é dos outros, muito mais do que cuido do que é meu. E por último, eu devo servir exclusivamente aquele que me confiou, aquilo que ele confiou a mim, porque ele é o único Senhor. Ele é o Quírios. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E é por isso que no versículo 14, ele vai dizer que o evangelista vai dizer, os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. O que Jesus, então, está colocando para nós, nessa parábola, é um resumo muito simples. Você é filho da luz. Então, se você é filho da luz, você deve viver para o reino da luz, ser expandido nesse reino das trevas. Você não foi salvo apenas para a sua salvação. Você foi salvo para que o reino seja expandido através de você. E Deus te confiou algumas coisas, que eu não sei quais são, mas você sabe. E se você não sabe, pergunte para Ele. E a partir de agora, entenda que o tempo que o Senhor está dando a você é um tempo para servi-lo, para que o reino dele seja expandido. Para que quando você estiver prestando contas, não no tribunal que vai dizer o céu ou o inferno, porque esse tribunal, quando chegar a sua vez, Jesus só vai dizer assim, eu sou advogado de defesa. Esse aqui
foi salvo pela minha graça. Pode entrar. Mas o outro é exatamente aquilo que você tinha à disposição para fazer e não fez. Você gastou muito tempo em fazer as coisas do seu reino e não se preocupou ou não fazia a mínima ideia de que aquilo que você chama de seu, na verdade, foi dado a você em confiança para ser o administrador e administradora disso. E aí você olha para você e diz, mas o que Deus me deu? É no pouco que Ele quer ver a sua fidelidade. Então, quando nós olhamos para essa parábola, esquece o elogio. Lembre-se que ela foi colocada para dizer para você que você e eu somos administradores, que há uma prestação de contas, não para a nossa condenação, mas para que a gente perceba que as obras que nós fazemos nos acompanharão. Lembra do texto bíblico que diz isso? Marcos 16, dos últimos versículos, e as obras deles os acompanharão. Isso quer dizer que nós chegaremos no céu e teremos a oportunidade de dizer, Senhor, tem algo que eu queria entregar em adoração. Qual vai ser o que você vai levar em adoração para o Senhor? Feche os teus olhos e eu quero chamar aqui o pastor Eric. O pastor Eric vai nos conduzir na ceia do Senhor e eu peço a todos que fiquem. Nós vamos estar terminando esse tempo do culto, mas eu quero pensar com você. Primeira pergunta é, que filho você é? Que filha você é? Se você ainda não é filho da luz, Jesus Cristo tem a salvação gratuita para você. Para que naquele tribunal você seja absolvido não porque você não tenha pecado, mas porque os seus pecados foram pagos por Jesus Cristo naquela cruz. Mas a segunda pergunta é, você neste momento então se torna filho da luz. A pergunta é a outra prestação de contas. Quais são as obras que te acompanharão? Sinto lhe informar, mas obras que têm a ver com este mundo não te acompanharão. Sua casa não te acompanhará. Teu dinheiro não acompanhará. As coisas que você fez nessa vida, as obras tão majestosas, não. O que vai acompanhar são vidas, pessoas, ações que promoveram o reino aqui na terra. Quais são as obras que você vai levar para adorar o Senhor naquele dia final? Senhor, que o Senhor nos desperte a intensidade, a estratégia, a fidelidade, a exclusividade do seu reino na nossa vida. Que coloquemos o reino em primeiro lugar e as outras coisas sendo acrescentadas. O Senhor tem nos falado muito sobre isso. Que há um preço por esse discipulado que nós precisamos viver. Que o Senhor nessa manhã nos mostre isso, mas nos dê entendimento que prestaremos contas, sim. Então, Deus, nos faça administrar bem o nosso tempo. Espírito Santo, nos dê gestão de tempo, gestão de bens, nos dê sabedoria para utilizá-los estrategicamente para a glória do Senhor e para o engrandecimento do seu reino aqui na terra, até que o Senhor volte. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.